amém? Aleluia, pode se assentar. O tema da mensagem de hoje é o fim do cativeiro. Quando Deus quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O fim do cativeiro. Esse texto, em outras palavras, está dizendo assim: chegou o tempo em que eu mesmo desço para confrontar aquilo que confronta você. Então olha só o que Deus está dizendo em outras palavras nesse texto. Chegou o tempo em que eu mesmo vou descer para confrontar aquilo que tem confrontado você. E o que tem confrontado o povo de Deus são portas de bronze e ferrolhos de ferro. Portas de bronze e ferrolhos de ferro. E eles não são apenas metáforas. São estruturas espirituais do inferno criadas para impedir o avanço do reino de Deus, para resistir ao propósito de Deus na vida de uma pessoa e para obstruir o destino profético de um servo, um filho, uma filha de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Há batalhas que não se vencem com força humana. Há batalhas que você não se vence na força do seu braço. Há barreiras que a sua inteligência não podem destruir. Nem mesmo o seu esforço, nem mesmo as suas estratégias. Há muros que só podem cair diante da voz daquele que é fogo consumidor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo aqui nessa noite? E esse é o decreto. Todo cativeiro tem um fim. Todo cativeiro na sua vida vai ter um fim. E só terá um fim quando Deus entrar na tua história. Levanta tua mão, levanta tua mão. Eu profetizo, Deus está entrando na tua história. Eu profetizo, assim diz o Senhor na tua vida. Chegou o tempo do rompimento, chegou o tempo do destravar de Deus, chegou o tempo do fim do cativeiro que tem prendido áreas da sua vida, chegou o tempo do movimento do Espírito para te libertar de todas as prisões invisíveis, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Então esse movimento do Espírito não apenas quebra portas, não apenas despedaça os ferrolhos, ele altera os destinos. Quem crê nisso aqui? Muitos de nós estávamos destinados para o inferno, mas Deus alterou o nosso destino, amém? Quem tem destino alterado aqui por Deus aqui? A mesma mão que levantou o rei Ciro nesse contexto aqui do texto. O rei Ciro foi levantado por Deus para libertar o povo. A mesma mão que levantou o rei Ciro para libertar Israel é a mesmíssima mão que está sobre as nossas vidas hoje. Você pode crer nisso de todo o coração? É a mesmíssima mão. E olha só, o futuro deles estava indeterminado, para não dizer que já estava determinado para pior, porque o que estava diante deles eram portas de bronze e ferrolhos de ferro. Não estamos falando de cercas vivas, de plantas, não, nós estamos falando de uma estrutura de metal que realmente estavam ali para impedir que eles avançassem. Ou seja, esses símbolos, portas de bronze, estruturas de ferro, são símbolos de estruturas que mantiveram o povo de Deus paralisado por muito tempo, estagnado por muito tempo, travado por muito tempo. Essas portas de bronze, essas estruturas de ferro, elas serviam de limites na vida do povo de Deus. Esses limites faziam com que eles ficassem presos numa mesma estação. Eles não conseguiam sair daqueles ciclos. Era um looping da qual eles não conseguiam nunca sair dele. Por quê? Porque aquela estação não passava. Você já viu alguém assim? Que parece que está preso na mesma estação durante muitos anos? Já viu? Conhece alguém assim? Em áreas da vida, financeira, espiritual, emocional, profissional, saúde, não importa. Mas você veio aqui para receber uma palavra profética de Deus, amém? Então eu declaro sobre a tua vida que essas portas de bronze serão quebradas. Os ferrolhos de ferro serão despedaçados. E você vai acessar lugares que você nunca tinha acessado antes. Você vai conseguir entrar em lugares onde muita gente dizia que você não conseguiria entrar. Você vai começar a ter conquistas em áreas que você mesmo já tinha desistido, mas Deus está dizendo, eu estou descendo para quebrar por você. Eu estou entrando nessa batalha para lutar por você. Lugares que você não entrava sozinho, você vai entrar comigo. Aleluia. Deus já está falando comigo aqui no começo, já vou liberar para vocês. Deus está falando comigo aqui agora.
E eu vou dizer para vocês uma coisa, Deus está falando desde o começo, eu ia jogar para o final, mas eu senti agora. E eu não sei se é você ou não, mas Deus me fala que Ele mostrou numa visão agora, uma mão que era para ter uma aliança e não tinha aliança. E Deus está dizendo, eu estou colocando na mão esquerda a aliança. E essa aliança, ela só vai entrar porque você estava numa estação que nunca passava. E essa estação, esse ciclo está passando agora em nome de Jesus. Deus fala fortemente comigo que uma pessoa que orou por um casamento, Deus vai entregar esse casamento e ano que vem vai ser o dia do seu casamento. Quem crê nisso aqui nessa noite? Tem alguém solteiro aí? Gente, se o Filipinho casou, que lá o Carlos Felipe. Levanta a mão, Felipe. Se o Felipe está conseguindo casar, gente. É esperança, é fé para todos nós, amém? Carlos Felipe é nessa semana, hein? Eu já estou dando um jeito de a gente fazer a campanha e o casamento ao mesmo tempo, tudo junto. Vai dar certo em nome de Jesus. A palavra dada para o rei Ciro é uma sombra do que Deus faz com todo aquele que chama pelo nome dele. O que aconteceu com o rei Ciro em Isaías 45, onde Deus vem quebrar todo esse cativeiro, é uma sombra, é uma amostra, é um exemplo do que Deus continua fazendo hoje. Quando falaram para Jesus, mestre, como será? Como será? Eles perguntavam, Jesus falou assim, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, como foi com Abraão, como foi com Isaac e Jacó. Jesus sempre falava assim, olha para o passado. Fala assim, Deus não mudou. Fala como Ele fazia antes. Ele continua fazendo hoje, amém, irmãos? Ele continua fazendo hoje. Para você saber que é de Deus, tem uma pessoa que orou para que ela pudesse ter um filho. Você está recebendo hoje, e você vai dar um testemunho, que Deus vai te dar um filho, amém? Deus está abençoando o teu ventre, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Deus levantou o rei Ciro para derrubar o império babilônico. E esse império babilônico está aprisionando o povo de Deus. E Deus levantou ele para que pudesse quebrar. Israel não seria mais preso. O cativeiro seria quebrado através de um homem, uma mulher pode entrar numa família e quebrar cativeiros de eras, de estações passadas. Uma pessoa numa família pode fazer grande diferença se ela carrega consigo o código da promessa de Deus na vida dela. Não perca a esperança da tua casa, não perca a esperança da tua família. Você é o enviado de Deus, a enviada de Deus lá dentro daquele lar. Você foi colocado por Deus e plantado por Deus para chegar lá, fazer a diferença. Quem crê nisso aqui nessa noite? A diferença vai ser feita através da sua vida. Você é o instrumento de Deus. Então escute uma coisa, no mundo espiritual, Cristo é quem derruba isso, amém? E se você tem Cristo na sua vida, então você está preparado para quebrar todos os cativeiros. Quem tem Jesus aqui nessa noite? Quem tem? Então eu declaro que todos os impérios que se levantaram contra a sua vida, contra a sua descendência, contra a sua ascendência, contra a sua geração, contra a sua casa, contra a sua família, todos os impérios que se levantaram vão cair, como Deus derrubou os impérios do passado, vai derrubar hoje também. Todo o cativeiro cai hoje, em nome de Jesus, aleluia. Ei, se Ciro se levantou como rei naquela época, Jesus se levanta como rei hoje nas nossas vidas. Quem crê nisso aqui? Levanta a mão e diga, Jesus é o meu rei e Ele é guerreiro. Não, você fala melhor, fala assim, Ele é Senhor dos exércitos. Fala, o braço forte do Senhor vence qualquer batalha. Tem alguém crendo aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Dê aquela salva de palmas para Ele. Oh, aleluia! Porque Deus está dizendo que Jesus é o nosso guerreiro, nosso Senhor dos exércitos, que veio para abrir caminho onde não tinha estradas. Quem crê nisso aqui nessa noite? Mais do que isso, o Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu. Oh, aleluia! Para libertar os cativos, aleluia! Oh, aleluia! Deus manda dizer para vocês hoje, ninguém sai daqui prisioneiro. O libertador, Jesus Cristo, está neste lugar. Quem crê nisso nessa noite?
E se você estava perdido, sem esperança de ver essas cadeias caindo por terra, Jesus está mandando dizer para você hoje: essa cadeia, esse cativeiro cai hoje para a glória de Deus, aleluia. Oh, aleluia, o Espírito Santo está nesse lugar, quem crê nisso? Quando o cativeiro cai, o texto diz, quando Deus vai na frente, Ele diz assim: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Olha o busão ser de novo, puxa de novo aí. Deus vai na frente. Cadê a altura? Já estou rouco. De noite ou de dia. Quem pode ler suas mãos? Mais alto, mais alto. Quem pode fazer melhor? Ele vai adiante de ti. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu estou entrando no teu amanhã. Se Ele vai adiante de nós, Ele está dizendo: eu estou entrando no teu amanhã. Você não chegou lá ainda, mas eu já cheguei primeiro que você, no teu amanhã, no teu futuro. Eu estou na tua frente, eu estou chegando primeiro. Essa palavra de Deus aqui nesta noite, antes de você pisar no território do seu destino, no território da sua promessa, Deus está pisando na sua frente. Quem crê? Então levanta a tua mão e diga: eu creio. O Senhor está na minha frente, está retirando o inimigo de lá. Quem crê nisso aqui nessa noite? Deus está na tua frente, está retirando o inimigo do teu futuro. O inimigo se posicionou lá esperando por você, mas o que ele não sabia é que Deus estava indo diante de você. Quem crê nisso aqui nessa noite? Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus vai na frente, os nossos inimigos são confundidos. Quem crê? Os nossos inimigos são confundidos quando Deus vai na nossa frente. Todas as setas malignas são neutralizadas. Todas elas. Porque quando Deus vai na nossa frente, todos os planos do inimigo no nosso futuro são frustrados. Todos são frustrados. Todos. E Deus frustra, sabe como? Expondo. Deus expõe e vai lá e desfaz todos os planos do inimigo contra a nossa vida. Porque Ele fala assim: eu vou na tua frente. E Ele vai fazer o quê? Eu vou endireitar o caminho. Ou seja, quando Deus vai na nossa frente, tudo que estava torto se endireita. Quem crê nisso aqui? Tudo estava quebrado e consertado. Quem crê? Aleluia. Ele fala assim: eu irei diante de ti e vou endireitar o caminho. Ou seja, até aquilo que estava oculto lá na frente, perigos ocultos, vão ser revelados, expostos e desfeitos. Quem crê nisso nessa noite? Levanta tua mão, porque eu vi uma coisa no mundo espiritual. Eu vi um perigo alojado no caminho de uma pessoa. Foi plantada uma mina terrestre do inimigo contra a vida dessa pessoa lá na frente, no futuro dela, no amanhã dela, para que quando ela fosse nesse caminho, ela pisasse, explodisse e ela se desse mal. Mas eu estou declarando que Deus te trouxe aqui para desfazer todas as armadilhas, todas as ciladas do inimigo lá no seu futuro. Todo perigo oculto Deus já está desfazendo nesta noite. Quem recebe isso em nome de Jesus? Porque quando Deus vai na sua frente, tudo que estava bloqueado é destravado por Deus. Amém, irmãos? Gente, caminhos tortos, quando Ele fala assim: vou endireitar os seus caminhos, Deus está dizendo assim, que caminhos tortos são histórias desorganizadas. Já viu pessoas com histórias desorganizadas? Essas mesmas pessoas são aquelas que têm decisões confusas. Pessoas com decisões confusas, elas estão falando A, mas elas estão querendo dizer B.
Elas estão decidindo em sair, mas elas querem ficar. Elas estão querendo separar, mas elas querem continuar casadas. Decisões confusas, histórias desorganizadas. Isso fala sobre destinos desalinhados. Não há uma coerência entre o que sente, o que pensa e o que vive. Mas o que Deus está dizendo aqui é que quando Ele coloca a mão, quando Ele vai na tua frente, Ele reescreve toda a trajetória que era confusa, que era desorganizada, que era desalinhada. Deus está mandando te dizer que Ele está entrando na tua história para organizar tudo e colocar tudo no seu devido lugar. Quem está recebendo isso aqui nessa noite? Deus vai organizar tudo e deixar tudo no seu devido lugar. É Ele, o Deus que muda o curso de uma vida inteira. Só Deus pode fazer isso. Sabe como? Com uma única palavra. Porque tudo que Israel precisava era de uma única palavra. E a única palavra foi Isaías 45, verso 2 e 3. Eu vou endireitar o caminho. Eu vou na sua frente, eu vou quebrar as portas de bronze e ferrolhos de ferro. Eu vou trazer para você tesouros escondidos, riquezas encobertas. Eu vou fazer isso. Então, foi uma palavra liberada dos céus que fez a diferença. Diga comigo, tudo começa com uma palavra. Então diga bem alto, diga assim comigo, tudo que eu preciso agora é de uma única palavra de Deus. Sabe por quê? Quando a palavra é liberada da parte de Deus para a tua vida, significa que Deus já chegou lá onde você não foi. Significa que Deus já viu o que você não viu. Significa que Deus já tocou aquilo que você não tocou. Que Deus já organizou aquilo que você não conseguiu organizar. Que Deus já alinhou aquilo que estava desalinhado. Quem está entendendo? Ele já começou a organizar. Então antes de você falar, Deus fala. E Deus só fala antes de você, porque a palavra dele não é só o final. A palavra dele também é o começo. Diga comigo, Ele é o alfa e o ômega. Então diga assim comigo, Deus já está lá no meu futuro. Isso significa que você é mais do que vencedor. Só pode ser mais que vencedor alguém que venceu uma batalha sem nunca ter lutado, porque alguém foi lá na frente e lutou por ela e venceu por ela. Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Então esse é o Deus que vai na frente abrindo o caminho, o Deus que vai na frente que remove a confusão. Levanta tua mão, todo espírito de confusão sai da tua vida. O Deus que vai na frente remove todos os atrasos. Qualquer atraso em qualquer área da tua vida nessa noite está sendo quebrado em nome de Jesus. Ele chega de viver as mesmas estações, repetidas vezes, nunca sair delas. Ciclos repetitivos nesta noite vão cair por terra em nome de Jesus. Porque essa palavra vai fazer o que também? Ela vai retirar da tua vida toda a sabotagem espiritual que você vem vivendo. Onde você, quando pensa que vai, não vai. Quando pensa que vai conseguir, não dá certo. Tem sempre alguma coisa acorrentando. São prisões invisíveis. São portas de bronze e ferrolhos de ferro invisíveis. Então, o Senhor é o Deus que avança, que toma a dianteira para endireitar. E Ele toma a dianteira, por quê? Porque Ele é aquele que dá a direção. Ou seja, quando Ele toma a sua dianteira, Ele está dizendo assim, eu vou dar para você o que estava faltando. E o que estava faltando era direcionamento. E o direcionamento meu não é só apontar. Eu não vou apenas apontar, eu não vou apenas mostrar, eu não vou apenas indicar. Eu vou na tua frente, você vai olhar para mim e você não vai afogar. Porque os seus olhos estão em mim. Então hoje o Deus que endireita caminhos tortos está aqui nesta noite em nome de Jesus. Quando Deus endireita, quando Deus quebra todas as coisas, quando Deus vai lá e quebra portas de bronze e ferrolhos de ferro, quando Deus quebra o cativeiro, quando Ele vai na frente. Segundo lugar, quando Ele abre as portas. Levanta tua mão, levanta tua mão. Levanta tua mão. Quem quer portas abertas? Quem quer portas abertas? Em nome do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que o bronze não resiste a Ele. Que o bronze não resiste ao Deus que anda sobre as nuvens. Que o bronze não resiste ao Deus que corta, que quebra, que destrona.
O bronze não resiste ao Deus que abre caminhos no meio do mar e rios no deserto. E eu estou declarando em nome do Senhor Jesus Cristo que Ele vai abrir as portas diante de você e que todo bloqueio, que são portas, todos os bloqueios demoníacos, todas as fortalezas espirituais, todas as resistências antigas, todos os padrões que se repetem de geração em geração na sua vida, estão hoje sendo quebrados, porque Deus está abrindo portas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tem alguém recebendo aqui nesta noite? Tem alguém tomando posse nessa noite? Você está ao lado de uma pessoa que você ama, você vê acompanhado de alguém, profetiza, as portas estão se abrindo agora, 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 agora. Que portas são essas, pastor? Que portas são essas? O cativeiro babilônico demorou 70 anos, diga comigo, 70 anos. Quem acha que 70 anos é muito tempo? Quem acha? Para quem está sofrendo por 7 anos, já imagina o quanto é sofrer por 70. Para quem está sofrendo por 14 anos, já também tem uma boa ideia. Para quem está sofrendo 20 anos, 30 anos, 40 anos, onde você percebe que essas portas estão resistindo diante de você por todos esses anos. Então tem uma noção do que é viver com as portas fechadas durante 70 anos. Nós não aguentamos hoje, nem um filme hoje de 2 horas a gente não aguenta mais. Lembra quando a gente sentava na frente da televisão para assistir um jogo de futebol? A gente não consegue, a gente vai ver só os melhores momentos. No máximo a gente vai assistir a final do campeonato inteiro. O resto, tem como ver os melhores momentos? Quer ver os gols? Porque hoje nós somos uma geração que não tem paciência para ficar na frente, parado, assistindo, vendo muito tempo. A pregação, se for muito demorada, a pessoa já está dormindo, roncando. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência. Agora imagina que é para um povo de Deus esperar 70 anos. Eu te perguntei, você está com uma pessoa linda? Pergunta para ela quantos anos está esperando. Agora escute, preste atenção, traga o teu coração nisso. As portas resistiram por 70 anos na vida deles, gente. 70 anos. E eram portas que ninguém conseguia abrir. Só Deus poderia abrir. São portas que impediam eles realmente de viver toda a abundância de Deus. Eles eram humilhados diante dessas portas. Porque eram portas que foram fechadas na cara deles. Você já teve uma porta fechada na sua cara? Alguma vez na sua vida? Foi isso que estava acontecendo com eles. Portas que foram fechadas na cara deles. A promessa de Deus é o quê? Vai tornar essas portas em pó. Em pó. Deus vai destruir, despedaçar. Deus não vai apenas abrir. Deus vai literalmente destruir. Aquilo vai se tornar a história do passado. Eu já vi muitas portas na vida das pessoas. Muitas. Eu lido com pessoas. Todos esses anos que eu estou como pastor, eu lido com pessoas. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Portas de enfermidade. Se vê muito. Enfermidades que resistiram por anos. Talvez não 70, talvez menos, mas resistiram por anos. Portas que estavam resistentes. Lido com pessoas e vejo batalhas espirituais, mas também vejo batalhas emocionais que são portas silenciosas na vida dessas pessoas. Silenciosas. Elas estão sorrindo para você, mas dentro delas há uma batalha silenciosa. São portas que se alojaram na vida dessa pessoa para impedir. E por causa disso, essa pessoa vive situações de humilhação. Fora eu, você já foi humilhado alguma vez na sua vida? Fora eu, só eu? Né, Felipe? Já pensou, Henrique? Humilhações. E a pessoa encontra portas fechadas na família, portas fechadas na finança, portas fechadas na saúde, portas fechadas espiritualmente, onde até o ministério dela fica fechado. E o principal e mais perigoso,
ela encontra portas fechadas no destino dela. Ela vai olhando para o lado, como Israel olhava, via as pessoas prosperando, via as pessoas sendo abençoadas, as pessoas alcançando. Mas na vida dela, tudo que ela podia ver, portas fechadas, que se fecharam na cara dela. Por que na cara, pastor? Porque está na frente, todo dia ela vê, todo dia ela bate de frente, todo dia ela enxerga isso, todo dia ela está vendo aquele impedimento ali na cara dela. Ela vê, mas ela não consegue fazer nada para abrir. Ela não consegue derrubar essa porta. Ela não consegue, Alex, destravar essa porta. Está na cara dela o tempo todo. Essas portas é como se tivesse um aviso diante delas, assim, ó, escrita na parede, na porta, assim, na sua frente, na cara da pessoa, dizendo assim, ó, daqui você não passa. Quem entendeu? Tem alguém entendendo aqui? É como se tivesse escrito assim, daqui você não passa. Essa é a finalidade dessas portas. Diga assim comigo, mas, fala com autoridade, fala, mas, Deus está liberando uma palavra hoje. Fala o que eu não posso, o que eu não consigo, o que eu não sei, Deus vai fazer por mim. E Ele está dizendo, eu quebrarei as portas de bronze. Quem vai fazer isso? Diga assim, meu rei. Deus levantou Ciro naquele momento, mas hoje nós temos o nosso rei Jesus quebrando tudo isso, amém, irmãos? Olha para essa pessoa hoje, fala assim para a pessoa que você está com ela, que você gosta dela. Fala assim, Deus hoje quer te surpreender. Por isso, Ele não vai te dar uma chave, não. Ele vai arrombar a porta. Se você veio buscando uma chave, Deus está dizendo para você, eu mesmo vou destruir, estilhaçar essas portas de bronze que estão na sua frente, dizendo aqui você não passa, a minha palavra vai ser final, e eu estou liberando sobre a sua vida que você vai esticar as suas cordas, você vai ampliar as tendas da sua habitação, porque você vai prosperar para a direita, para a esquerda, para trás, para diante, em nome de Jesus. Quem está recebendo aqui? Oh, aleluia! Quem ama Jesus? Dê uma salva de palmas para Ele aí. Quando o cativeiro é quebrado, quando Deus vai na frente. Quando o cativeiro é quebrado, em segundo lugar, quando Deus mesmo vai lá e despedaça as portas. Em terceiro lugar, quando Deus também quebra as trancas. A palavra ferrolho são trancas. Então é como se fosse um cadeado, ou nos nossos dias de hoje a porta tem a tranca, né? Onde você coloca a chave. Então ele está dizendo assim, eu vou quebrar de ferro essas trancas, esse cadeado, e vou quebrar essa maçaneta aí com toda essa fechadura aí. Ele fala assim, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Qual que foi a palavra que ele disse? Vou despedaçar. Quer ver? Coloca para mim, por favor, Felipe. Essa aí, Fabrício. Coloca para mim, por favor, aí. Isaías 45, 2. Vamos ler de novo para a gente. A palavra traz fé, amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra. O que ele vai fazer? Ele, ali embaixo, ó, quebrarei as suas trancas de ferro. Tá vendo? No finalzinho, quebrarei. Em outra versão, despedaçarei ou quebrarei as suas trancas de ferro. As suas trancas de ferro. Por quê? Diga assim comigo, todo mundo tem uma tranca. Aponta o dedo para alguém que você ama e fala, sabia que você tem uma tranca também? Sabe qual que é a finalidade dessa tranca? Aprisionar. Impedir que você avance. Que são elas? Você quer repetir comigo? Quer repetir? Então vou dizer para você, diga assim comigo. São feridas não curadas. Diga, são pecados não tratados. São iniquidades secretas. Medos não confessados. Fala, são culpas acumuladas. Fala, são todos os acordos com as mentiras.
E por último, o que eu vou dizer para vocês, são vozes que travam a sua identidade. Quem está entendendo isso aqui? Todo mundo tem uma tranca. Ou uma ferida não curada, ou pecados secretos, ou medos não confessados, culpas que são acumuladas ao longo dos anos, ou uma mentira que você tem carregado há muito tempo, ou uma voz que você ouve falando com você todos os dias, e a finalidade dessa voz é travar a sua identidade. Por isso que eu disse para vocês que Deus estava falando assim, eu não venho apenas para abrir as portas, eu venho para quê? Para despedaçar, para destruir, para quebrar. Está vendo lá? Eu vou arrebentar e vou quebrar. Imagina quando uma pessoa fala assim, eu vou arrebentar e vou quebrar. Lembra na época da escola? Na escola lá em Cuiabá a gente falava assim, eu vou arrebentar a sua cara, eu vou quebrar a sua cara. Não era assim que a gente brincava? Então assim, você já sabia que era para porrada mesmo, né? Pega essa expressão agora, aplica para o Todo-Poderoso Deus. Tenta imaginar a face de Jesus liberando essa palavra na sua vida. Como você acha que ele vai falar? Quer ver? Exemplo. Você imagina que ele está falando assim, ó, eu vou quebrar, eu vou despedaçar. Você acha que é assim? Certeza? Assim? Eu vou quebrar, eu vou despedaçar. É assim? Como você imagina que é a face dele? De cordeiro ou de leão? Leão. Ele está dizendo assim, eu não vou abrir a porta, eu vou quebrar, eu vou despedaçar aquilo que tem aprisionado vocês. Sabe o que ele está falando para a gente? Em outras palavras, guarda isso no seu coração. Ele não vem para fazer uma reforma. Quem está entendendo aqui? Ele não está vindo para reformar a casa, não. Ele não está vindo para fazer um ajuste, não. Ele está dizendo, eu vou destruir, eu vou derrubar tudo. E vou construir uma nova estrutura. E essa nova estrutura é de liberdade. É de prosperidade, onde tesouros escondidos serão revelados para vocês. Então, aquele que é rei, que é Senhor dos exércitos, que é face de leão, é que está se levantando na tua vida para mudar a tua história. Ele não está vindo como cordeiro, ele está vindo pronto para a guerra. Ei, Jesus está vindo pronto para guerrear. É por isso que ele fala assim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Ou seja, ele vai vir montado num cavalo branco, amém, irmãos? Vestido de vestes brancas, na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas da sua espada vai sair, da sua boca vai sair uma espada de gumes que corta para todo lado, amém, irmãos? Olhos como chama de fogo, oh glória a Deus. Seus pés reluzentes como latão de bronze. Então ele está vindo pronto, gente, para guerrear. Para quê? Para que ele possa o quê? Quebrar todos os ferrolhos que estão sobre a noiva dele, sobre a igreja dele, sobre o seu povo. Então toda forma de prisão emocional, todas as memórias que aprisionam você, todas as feridas que deformam o seu caráter, todos os pecados que acorrentam o seu destino, o Espírito Santo hoje está dizendo que essas correntes estavam dentro de você, mas não estarão mais dentro de você. Deus me fala aqui nessa noite que alguns que estão aqui estavam presos em uma situação, estavam presos em uma sensação, estavam presos em um sentimento, em uma mentira, em uma palavra que foi liberada, em um trauma que te acorrentava, mas Jesus está vindo hoje como o Senhor dos exércitos. Tem alguém entendendo aqui nessa noite? É por isso que a palavra diz, aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Quem vai dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar hoje? Quando o cativeiro quebra, gente, quando o cativeiro cai por terra, quando o cativeiro é destruído, quando? Quando Deus entrega tesouros escondidos para nós. Vou fazer uma pergunta para você aqui no finalzinho da pregação. Quem está disposto a receber tesouros escondidos de Deus?
Olha o que vai dizer no verso 3. Olha o verso 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ali no caso está guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que o quê? Exatamente. Amém? Quando ele vai dar? Ele está dizendo que ele vai dar, né? Ele está dizendo que você vai comprar? Ele está dizendo que você vai roubar? Ele está dizendo que você vai tomar? Ele está dizendo que ele vai te... E quando ele vai te dar? Diga assim, Deus acrescenta. Fala, e eu recebo. Quem quer receber de Deus? Ele é pai, ele dá. E ele está dizendo, eu vou dar. Eu vou acrescentar, eu vou te entregar. Eu estou te dando, eu estou te dando presente. A palavra dar no original é presente. É a mesma coisa. Por exemplo, a palavra diz assim, ó. E ele deu uns para pastores, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, outros para apóstolos. Então ele deu. Olha só, a igreja não escolhe pastores, a igreja não escolhe apóstolos, a igreja não escolhe profetas, a igreja não escolhe evangelistas, a igreja não escolhe mestres. Deus dá, a igreja só tem que receber. Quem está entendendo? Então a igreja só recebe, porque quem dá é Deus. Escuta uma coisa, tudo que Deus dá, a sua única missão é receber ou rejeitar. Quando você recebe o que Deus dá para você, junto com aquilo que Deus está te dando, vem todas as bênçãos. Quando você rejeita aquilo que Deus dá para você, junto vai embora todas as bênçãos, todas as promessas e tudo que você tinha para receber. Vai embora tudo. Então você, quando Deus dá, você só tem duas coisas a fazer: receber ou rejeitar. Quem nessa noite recebe? Você entendeu mesmo? Quem recebe? Quando ele vai dar? Quando ele dá? Pergunta para uma pessoa linda, quando ele dá? Fala assim, só depois da guerra. Quem está entendendo? Escuta, primeiro ele quebrou as portas e despedaçou os ferrolhos, sim ou não? É guerra ou não é? Eu não falei que ele é general, que é senhor dos exércitos, que ele não está vindo como cordeiro, ele está vindo para guerrear, para vencer. Diga assim, os despojos vêm depois da guerra. O problema é que a gente quer receber a recompensa antes. Quem está entendendo? Com Deus é diferente. O ciclo de Deus funciona de forma diferente. Quem está entendendo? O ciclo de Deus na nossa vida funciona de forma diferente. Sabe como Deus faz? Deus não quer que você gaste o seu amanhã hoje. Por isso ele deu uma oração para você. Qual oração que ele ensinou? Qual oração? Qual oração modelo? Qual que é a próxima frase? Quem está comigo aqui? Qual oração que ele te deu? Que estás no... Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E o pão nosso de amanhã, de depois da manhã. Fala, Deus não gasta o pão de amanhã hoje. O pão de hoje é de hoje. Então entenda uma coisa. A recompensa, os despojos, os tesouros, não é para ser gasto de amanhã, não é para ser gasto agora, vai ser para amanhã. O que vem de despojo, o que vem de tesouros, de riquezas, que Deus está guardando, é depois da guerra. Ele não vai deixar você usar durante a guerra. Quem serviu o exército aqui? Temos o guerra que é policial também, entende isso. Mas nós fizemos um treinamento de guerra lá, irmão Olímpio. Nós fizemos lá, Jean. Vocês também devem ter feito. Eu fiz o curso de cabo. E no curso de cabo, nós tivemos um treinamento específico. E nós fizemos uma simulação de guerra. E eu entendi o cenário de guerra muito interessante. É terra devastada, não tem como. Na guerra, você precisa de cartão de crédito? Sim ou não? Você precisa de bolsa? Precisa de terno? Precisa de ouro? Você precisa do quê? De uma arma, sim ou não? Você precisa de armas de ataque e armas de Mas na guerra, quando você está no meio da guerra, quando você está no fronte de batalha, no fronte, ali na frente, se você tiver ali um cartão de crédito, ele não tem valor nenhum. Por quê? Porque os despojos
a recompensa, os tesouros encobertos são para depois da guerra. Quem está entendendo? Primeiro você guerreia, depois você recebe a recompensa. Quem entende isso? Então muitas vezes, quando você enfrenta guerra, quando nós enfrentamos guerra enquanto igreja, nós temos o costume de já querer ver as recompensas. Nós estamos no meio da batalha e a gente já quer ver os resultados. Nós estamos no meio da batalha e nós já queremos ver fruto. Escuta uma coisa, no meio da batalha, Deus diz para você que você só tem uma coisa a fazer. O quê? Diga comigo, guerrear. Então se você está na batalha, Deus está falando assim, fique com os olhos na recompensa. Mas não se esqueça, que ela só vem depois da guerra. Então a palavra que Deus está liberando na tua vida hoje é, continue guerreando até que o inimigo seja derrotado de uma vez por todas. Quem está entendendo? Então não é hora de você ficar pensando assim, Senhor, cadê o ouro, cadê a prata? É hora de você pensar assim, Senhor, eu preciso derrotar. Eu preciso quebrar esses cativeiros. E você sabe que só depois vem o quê? Vem a recompensa. Então, os tesouros só se revelam depois da guerra. Há riquezas que se manifestam, recompensas que surgem somente depois da vitória que você precisa ter. Quem está entendendo aqui? Primeiro você tem que ser fiel no deserto, para depois você receber a terra prometida. Quem entende isso de todo o coração? Esse negócio de você receber a recompensa antes de você ter a vitória, irmãos, de você pegar ela na mão, ela já é sua. No mundo espiritual ela já é sua. Ela já está te esperando, é sua. O inimigo não vai tomar, quem está guardando é Deus. Traça, ferrugem não corrói, ladrão não rouba, Deus já garantiu. Mas Deus quer que a gente primeiro faça o quê? Que a gente termine a guerra, que a gente termine a batalha, que a gente enfrente o inimigo, que a gente viva a quebra de cativeiro. Então os tesouros escondidos são oportunidades preparadas por Deus depois que a gente vence. É por isso que tesouros escondidos são promessas proféticas. São proféticas, são para o futuro. São provisões que Deus vai dar para a gente depois que a gente vencer um pecado, uma crise emocional, uma situação que tem sido geracional, e então vem a bênção para a gente. Dons espirituais são destravados na maioria das vezes depois que você sai de um deserto. Todas as revelações de Deus de quebra de ciclos diz para a gente que é só após o final da batalha que a gente vai receber o pão que os anjos vão trazer depois de 40 dias de jejum. Aí depois vem os pães, depois vem a água, depois os anjos vêm servir você. Então essa unção, ela tem o poder de deslocar todas as portas e ferrolhos para você vencer e depois você acessar tesouros escondidos. Deus está dizendo em outras palavras para você o seguinte, levanta a mão que eu vou profetizar. Deus está dizendo o seguinte, o que estava escondido, Ele vai trazer à luz no tempo certo. O que estava trancado, Ele vai liberar na hora dEle. O que estava retido, estava sendo acumulado lá no reino de Deus, Deus vai liberar e vai te entregar em nome de Jesus. Eu profetizo que nos próximos dias, o sinal de que você viveu uma quebra de cativeiro, é que Deus vai estar liberando e entregando para você tesouros escondidos e riquezas encobertas, em nome de Jesus, amém, irmãos? Você vai começar a ver isso acontecer na tua vida como sinal da quebra de cativeiro. Porque depois da guerra vem a herança, depois do confronto vem a provisão. É depois do cativeiro, irmãos, que vem a autoridade de Deus para você reinar em vida. Tesouros escondidos, riquezas encobertas, são conexões divinas. Deus vai conectar você a pessoas estratégicas, poderosas, cheias da presença, cheias da unção de Deus. Deus vai afastar de você pessoas mundanas, pessoas que só atrasam a tua vida, e vai acrescentar gente que vai liberar unção sobre a tua vida. Seus dons serão ativados por Deus. As revelações que você não tinha, não recebia, não ouvia, não escutava, serão destravadas na sua vida, aleluia.
Você vai ver os portões celestiais abrindo sobre a tua cabeça de forma sobrenatural. Vai surgir oportunidade diante de você, que você tentou, não conseguiu. Mas você vai saber claramente que essas oportunidades surgiram diante de você, porque foi Deus quem te deu, porque você soube vencer o vale, você soube vencer o deserto, você soube vencer a provação. Então, se esse momento é o momento da sua guerra, se esse é o momento da sua luta, se esse é o momento do seu vale, do seu deserto, então esse não é o momento ainda da recompensa, mas é o momento de quebrar ferrolhos e portas. E você tem que estar focado nisso. Dá uma cutucada em alguém e fala assim: não perca o foco. Fala assim: o foco não é o marido da foca. Fala: foco é o poder de você não cair em conversa fiada, em distrações. Por quê? Porque essas conversas fiadas e essas distrações querem uma coisa só: roubar o seu tesouro final, roubar a sua coroa que está te esperando lá na frente, para quando você chegar, vencer o vale, vencer o deserto, vencer a prova, chegar lá não ter nada. Por quê? Porque perdeu o foco. Porque o foco, quando é perdido, você nada e morre na praia. Diga: eu não vou morrer na praia. Fala: eu vou desfrutar a terra prometida. Há pessoas aqui que não estavam lutando apenas por si. Há pessoas aqui que estão lutando por gerações. Há pessoas aqui que estão lutando por familiares. Há pessoas aqui que estão lutando por vizinhos. Há pessoas aqui que estão lutando por famílias. Você está se lembrando de alguém da sua casa agora. Você não está nessa luta só por você. Você está nessa luta por uma geração, por uma descendência. E você não pode perder o foco, senão você perde o tesouro escondido, senão você perde a riqueza encoberta. Então diga: Senhor, meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo, igreja? Qual é o seu alvo, igreja? Comunidade do Reino, qual é o seu alvo? Então feche os seus ouvidos para todo tipo de conversa, para todo tipo de distração, e continue lutando, porque tem um tesouro esperando por você, bem ali, e está perto para chegar. A herança está chegando, comunidade. Comunidade do Reino, a recompensa está vindo para nós, aleluia. Está bem aí, as portas estão caindo, os ferrolhos estão sendo despedaçados, está bem aí. A herança de Deus para nós vem depois da batalha, do vale, do deserto, da provação. Os anjos vêm e sustentam a gente. Quem está entendendo aqui, os anjos de Deus vão vir sustentar você. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Então escuta, eu vou recapitular porque eu terminei. O cativeiro é quebrado quando Deus vai na frente. O cativeiro é quebrado quando Deus despedaça as portas, quando Deus despedaça as trancas. E o cativeiro é quebrado quando Ele entrega os tesouros. E Ele vai entregar tesouros. Ele vai entregar tesouros. Eu sinto no Espírito de liberar sobre você. Eu sinto no Espírito de liberar sobre você. Eu vejo algum tesouro que estava encoberto, escondido, travado. Deus vai te entregar em 7 dias para você saber que é Ele. Em 7 dias Deus vai te entregar para você saber que é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Vai ser rápido. Diga comigo: vai ser rápido. Então, meu irmão, tudo converge para uma única revelação aqui nessa noite de Deus para as nossas vidas. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Para que vocês saibam de que eu sou o... Uma única revelação, gente. Tudo isso converge para uma única revelação. Que Jesus Cristo é o Senhor. Da minha vida, da sua vida, em nome de Jesus. Então escuta uma coisa nesse final, eu quero dizer para você. Não é sobre portas de bronze, não é sobre ferrolhos de ferro, é sobre um Deus que tem todo o poder nos céus e da terra. Tudo é Ele, tudo é por Ele, e tudo é para Ele. E Ele diz assim: eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Eu sou o Senhor que te conhece, que sabe quem você é.
No final, portas de bronze, ferrolhos de ferro, são nada perto de um Deus que é Senhor, que te chama pelo teu nome, que te conhece, que te marca com promessas, porque Ele coloca promessas na sua vida e te marca com elas, que te levanta quando você está no vale caído, Ele te levanta, aleluia, que te envia quando você está pronto para ser enviado, que te estabelece sobre a rocha firme, seus pés firmados na rocha, aleluia. Então hoje no mundo espiritual e físico eu decreto, o teu cativeiro chegou ao fim, porque Deus quer se revelar na tua vida, aleluia. Então esse é o momento decisivo da noite, esse é o momento mais decisivo desta noite. Quem ama Jesus? Quem crê que Ele é o Senhor? Quem crê que Ele está nesse lugar? Quem crê que Ele trabalha pelos seus? Há pessoas aqui que sabem que Deus está falando diretamente com elas. Diretamente com elas. Você sente no seu espírito. Você sente no seu coração que essa palavra é um marco divisor na sua história. Na sua vida, no seu ministério. É seu novo capítulo. É o seu novo capítulo. Quem recebe em nome de Jesus. Então você sabe que há portas para serem quebradas na sua vida. Você sabe que há ferrolhos de ferro que precisam serem despedaçados na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui para liberar na tua vida. Se essa palavra te alcançou, você vai ficar em pé em nome de Jesus. Se essa palavra te alcançou hoje, você sabe que isso não é um movimento emocional, mas é um movimento profético do Espírito Santo aqui nesse lugar, nesta noite. A cada passo que você der aqui nessa noite, será profético. Cada movimento que você fazer a partir de agora, será profético. Cada movimento que você fizer aqui, você está tendo um ato de fé, dizendo ao Senhor: vai na minha frente, Pai, vai na minha frente. Vai na minha frente, quebra o que precisa ser quebrado, despedaça o que precisa ser despedaçado, me entrega o que estava escondido, os tesouros que estavam escondidos. Então a essas pessoas que entenderam que hoje é um novo capítulo da sua história, Deus está dizendo assim: vem aqui para o altar, porque esse é o seu momento, porque o seu ciclo antigo está acabando, porque portas invisíveis começarão a se mover diante de você. Agora você tem que sair do seu lugar e vir aqui. Quem nessa noite quer ver Deus despedaçar as portas que estão limitando a sua vida, sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Sai aqui e vem. Eu não